todos que nos ouvem e também pelos palestrantes e debatedores. Passo então imediatamente a palavra para o Flávio. Bom, boa tarde a todos e a todas. Presidente, obrigado pela palavra. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a presidente da Comissão de Direito Tributário, a professora Tatiane, o Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão de Contencioso, e dizer que para mim é uma alegria e uma satisfação poder falar de um tema tão importante para o Estado de São Paulo, em especial para os contribuintes e também para a Fazenda, né? Um tema que toma bastante a atenção de todos aqui que estão debatendo questões relacionadas ao direito tributário, né? Antes de fazer a apresentação relacionada ao projeto, e aí acho que ninguém melhor do que falar sobre a iniciativa, a forma como é construído dentro do processo, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu queria passar a palavra para o deputado Sérgio Vitor, para ele poder se apresentar e para que ele possa falar sobre como os projetos têm sido construídos na sua gestão. Deputado, por favor. Obrigado, Flávio. Boa tarde, Tatiane, Luiz. Em nome de vocês, cumprimento todos os colegas aqui presentes. Bom, primeiro, queria me apresentar rapidamente, que eu acho que explica o motivo dessa iniciativa também, né? Eu sou empreendedor, comecei a empreender cedo e comecei a reclamar da nossa burocracia cedo também. E aí, quando eu tomei a iniciativa de me candidatar e conseguir me eleger, a primeira ideia, ou o primeiro objetivo é como é que eu consigo melhorar o nosso ambiente de negócio, porque eu realmente acredito que fazendo isso a gente cria oportunidade para muito mais gente, né? E aí a gente tem dois projetos que foram lançados lá desde o começo. Um é o Revoga Já. Então a ideia era o seguinte: bom, a minha experiência ela é limitada como empreendedor. Como que eu convido a sociedade, as entidades, os empreendedores para nos ajudarem a encontrar as burocracias e as regras que a gente considera que precisam serem ajustadas no dia a dia? E aí é bem simples, né? revogaja.com.br, e a gente convida e convoca todos os advogados, contadores, empreendedores de forma geral para nos ajudarem nesse percurso. E o outro é o Código de Defesa do Empreendedor, que a gente tenta limitar a interferência do Estado na iniciativa privada, e acho que o ponto principal é a obrigatoriedade de uma análise de impacto regulatória, que parece meio óbvio, mas que infelizmente não acontece na prática, né? Então, nesse processo, o Flávio leu um excelente artigo da professora Tatiane no Valor, falando sobre ajustes no processo administrativo tributário. O Flávio liderou bem dentro do gabinete, né, esse convite aí para vários especialistas. Depois, acho que grande parte deles aqui já vai falar hoje, mas não vou citar nominalmente, mas reforço meu agradecimento por nos ajudar a melhorar o processo legislativo do Estado de São Paulo. Então, nasceu assim, formado e criado em várias mãos, e esse é o nosso grande objetivo, né? E deixo aqui o convite também para que a gente aproveite outras oportunidades de melhoria do nosso processo legislativo, contando com o apoio de vocês. A porta do nosso gabinete, a porta do mandato está aberta, sempre pensando num objetivo de gerar mais segurança jurídica, de melhorar o nosso ambiente regulatório. E aí fico muito contente de poder, como você falou, Tati, ser o interlocutor desse projeto, mas que foi construído aí por vocês. Eu sou apenas eu sempre brinco, né? Eu estou desse lado do balcão tentando fazer agora que a gente aprove esse projeto muito bem construído por todos vocês. Agradeço de novo o espaço e parabéns aí pelo evento. Posso dar sequência, Tati? Bom, como o deputado já iniciou na sua fala, esse foi um projeto construído num grupo de trabalho com a OAB São Paulo, a FGV, Direito São Paulo, e a FEComércio, né? Posso citar aqui as pessoas: a Tatiana Psitelli, o Luiz Roberto Peroba, a Maria Carolina, a Janaina Mesquita, a Renata Cubas e o Bruno Loretti. Nós, a partir desse grupo, começamos a estudar quais seriam as adequações necessárias e quais seriam as adequações que nós gostaríamos e o que nós entenderíamos que seriam necessárias para o processo administrativo tributário no Estado de São Paulo.
E nós partimos de uma premissa inicial que essas adequações seriam relacionadas ao Código de Processo Civil, ao novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, né, de 2015. E a gente não desconsiderou uma reforma que foi feita em 2017, muito pelo contrário, a gente partiu daquela reforma, viu quais foram os pontos que foram feitos naquela reforma de 2017, no processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, e quais eram os pontos que não foram aprovados naquela época. Então, a partir disso, a gente escolheu alguns pontos para atuar, e eu não vou falar de todos os pontos aqui, mas vou falar sim dos principais, até porque a gente vai ouvir todos os debatedores, né, que conhecem o projeto com profundidade, e também todos que participaram, né, da elaboração. Então, não quero aqui esgotar, quero sim apresentar. Então, inicialmente, essa adequação ao Código de Processo Civil, basicamente a gente pegou dois temas ali que eram assim, fundamentais no nosso entendimento, que é a incorporação do sistema de precedentes à lei do processo administrativo tributário do Estado de São Paulo e também a fixação de prazos em dias úteis e a fixação do recesso e a aplicação subsidiária e supletiva do Código, né, ao processo administrativo tributário. Essas medidas, elas, em conjunto, elas dão mais segurança jurídica, mais eficiência e, em alguma medida, elas melhoram o contraditório e a ampla defesa. Eu vou explicar bem rapidamente aqui e vou deixar para todos debaterem sobre esse tema, né? A eficiência está no controle, numa aplicação horizontal dos precedentes, né? Hoje a gente não tem essa aplicação no Estado de São Paulo, e você trazendo o rol de precedentes do Código de Processo Civil para a legislação do processo administrativo do processo administrativo do Estado de São Paulo evita uma série de conflitos ali desnecessários que desembocam numa judicialização, aumentam o número do contencioso, e se você incorpora esse sistema de precedentes, naturalmente você vai ter uma melhor eficiência dos processos, né? Eu acho que, em segundo lugar, a questão dos prazos, ela dialoga diretamente com a ampla defesa e o contraditório. A gente sabe que é uma prática bastante comum ali, dentro ali, principalmente do final de ano, né? A gente recebe os advogados que atuam na área, sabem que recebe várias autuações, as empresas, e você acaba tendo que lidar com uma situação que é muito difícil, que é um recesso onde as empresas estão com uma dificuldade de funcionamento, carga horária reduzida, muitas vezes você tem uma dificuldade ali para encontrar documentos, enfim, formas de se defender, e você acaba fazendo tudo corrido, né? Então, o recesso vem nesse sentido. E a adequação dos prazos, acho que é uma demanda dos advogados há muito tempo, né? Os advogados, ninguém é também, em primeiro lugar, ninguém é obrigado a conhecer nas minúcias a legislação do processo administrativo de São Paulo. Então, você adequar os prazos ao código, uniformizar isso, é tornar mais seguro, né? E nesse ponto, eu acho que a gente não encontra nenhuma resistência, pelo menos dentro da advocacia ou mesmo até ali da Fazenda, pelo que a gente já conversou. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, que está dentro do projeto, é o valor de alçada. Nós pretendemos, com o nosso projeto de lei, o 367 de 2020, revogar o valor de alçada para recorrer ao Tribunal de Impostos e Taxas no Estado de São Paulo. Hoje a gente sabe que o limite desse recurso é um pouco mais de R$550 mil, se eu não me engano, é exatamente R$552 mil. R$552 mil. E essa é uma medida que ela visa tornar o tribunal mais igualitário para todos os contribuintes. Ter um valor de alçada num tribunal de impostos e taxas é separar quem pode acessar o tribunal e quem não pode, né? Isso não é republicano, isso não está de acordo com o princípio da igualdade, e todos têm que ter um acesso igual, né, ao tribunal. Todos têm que ter o direito de recorrer, têm que ter o direito ao duplo grau, e isso não é nenhuma questão de voluntarismo, é uma questão de olhar para a nossa Constituição e cumprir o mandamento constitucional do duplo grau, inclusive nos processos administrativos. Então, essa é uma medida que também a gente incorpora no nosso projeto, que a gente entende que é uma mudança muito salutar. E, enfim, temos aí outras medidas também, mas eu não queria me estender, professora, para deixar a palavra para todos. Então, acho que era isso, introduzir as principais questões do projeto, as que têm gerado bastante debate, e com certeza os debatedores e os palestrantes vão conseguir explorar melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Flávio, deputado Sérgio Vitor, que, né, imediatamente abraçou essa ideia do Flávio de a gente pensar alterações ao processo administrativo tributário estadual para que ele fique, então, mais racional. E como parte desse processo, né, para compartilhar um pouco aqui com vocês, então a gente tem aqui o grupo que trabalhou nesse projeto, né, então capitaneado pelo deputado Sérgio Vitor e pelo Flávio Molinari, que foram, então, a Maria Carolina, a Janaína, o Peroba e o Bruno, além de eu mesma, né, e a Renata Couto, que infelizmente não pode estar com a gente hoje. Mas, ao lado disso, uma vez que a gente terminou a redação do projeto de lei e ele foi apresentado, nós tivemos uma sequência de reuniões, né, com entidades e submetemos esse processo a uma espécie de escrutínio público, né, porque naturalmente que agora no âmbito legislativo ele vai sofrer melhorias e debates, e esses debates públicos eles devem se intensificar. Mas antes mesmo disso acontecer, em razão do processo legislativo, a gente se antecipou com uma forma de apresentar esse projeto para os interlocutores que são relevantes, também como forma de aprimorá-lo, uma vez que ele já está em andamento, né, digamos assim, da perspectiva do processo legislativo. E aí, nesse sentido, a gente teve a ideia também de extrapolar esse escrutínio público para um evento público como esse, que tem por objetivo debater o projeto, mas com pessoas selecionadas e com uma razão própria, né? É claro que os integrantes do grupo estão aqui, mas para além desses integrantes, nós temos 3 palestrantes, que são o Luciano Garcia Miguel, a Vanessa Domeni e o Eduardo Salucci. E esses 3 palestrantes, eles foram, eles estão aqui, né, em razão de uma escolha muito refletida, porque eles foram, desde logo, críticos e críticos construtivos à redação do projeto de lei. Então, a ideia é, de fato, construir aqui um debate democrático que considere todos os lados para que a gente possa, então, juntos crescer nessa análise e trazer também para vocês que estão nos assistindo, né, quais são os pontos eventualmente negativos que esse projeto pode ter, porque uma interpretação, né, de que ele não é perfeito, ela pode vir, né, acho que isso faz parte do debate democrático. Então eu já vou passar a palavra aos palestrantes, mas eu queria também deixar aberto o canal de perguntas, né, vocês podem fazer pelo canal próprio de perguntas e respostas do Zoom, ou pelo bate-papo, idealmente pelo perguntas e respostas, que a gente consegue acessar de forma mais rápida, e aí dando tempo, depois no momento da mediação, que vai ser feita pelo Peroba, a gente também vai tentar contemplar todas as perguntas. Eu vou passar a palavra, então, imediatamente ao Luciano Garcia Miguel, que é representante da Fazenda Estadual, que esteve com a gente numa reunião do CONDECOM, em que a gente apresentou o projeto de lei. O Luciano foi uma voz crítica ao projeto, e a gente acha importante trazer a público essa voz crítica para que a gente possa, então, debater e construir as ideias juntos. Depois, quem vai falar vai ser a Vanessa Domeni. A Vanessa Domeni, ela é vice-presidente da subseção da OAB de Pinheiros e também da Comissão Tributária, da Comissão Tributária da subseção de Pinheiros da OAB daqui de São Paulo. E a Vanessa, junto com outro grupo de pessoas também, eles apresentaram uma série de sugestões ao PL que nós debatemos internamente. A gente achou também importante trazer a Vanessa para apontar esses pontos relevantes. E, por último, o Eduardo Salucci, que esteve muitos anos no TIT, além de ter trabalhado diretamente com o projeto de lei que resultou em muitas das alterações ao processo administrativo tributário em 2017, a gente até trabalhou juntos nisso, né, Salucci, numa parceria da FGV com o MDA, e aí, naturalmente, como ele já esteve envolvido no processo anterior de alteração, a gente também julgou que seria bacana trazer alguém que já trabalhou, né, numa alteração da lei existente,
presidente para saber qual é a visão dele em relação a esse PL. Então, a ideia é que a gente saia daqui hoje com mais reflexões, mais ideias de defesa desse projeto ou não, ou ideias de necessárias melhorias. Eu tenho certeza que todos nós vamos crescer muito. Então, agradeço de novo o deputado Sérgio Vitor, o Flávio pela acolhida, especialmente nossos palestrantes, que tem muito a contribuir. Então, passo imediatamente a palavra ao Luciano Garcia Miguel, já agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Luciano. Eu que agradeço, Tatiane. Agradeço a você e ao Luiz Roberto Peroba o convite para falar sobre um tema tão importante como esse. Eu já adianto que não se trata de críticas, mas de uma reflexão sobre o projeto. E antes de falar da reflexão sobre o projeto, eu não poderia deixar também de fazer uma reflexão. Eu estou aqui como um representante não oficial da Fazenda, mas como alguém que trabalha na Secretaria da Fazenda, para dizer que nos dias de hoje nós temos que ultrapassar este paradigma de confronto fisco e contribuinte. Na verdade, o fisco, a administração tributária, eles são representantes da sociedade. Nós trabalhamos como representantes da sociedade. O que nós fazemos de bom é para a sociedade. Então, nós não tem mais hoje em dia um espaço de antagonismo. Tudo que é feito é em prol da sociedade. E eu vejo muito o processo administrativo tributário sob esse ângulo. O processo administrativo tributário ele é feito no interesse da Fazenda, porque a Fazenda se predispõe a uma análise do lançamento, se o lançamento está correto ou não, sob o ponto de vista da legalidade, um ponto de vista da legalidade amplo, e também, obviamente, defender os interesses da própria sociedade. Então, o processo administrativo não é da Fazenda, talvez não seja nem dos contribuintes, é de todos nós. Então, é nesse sentido que eu gostaria que fossem recebidas algumas reflexões que eu gostaria de fazer sobre o projeto. Lembrando também que muito antes de se falar na justiça multiportas, dos meios alternativos de solução de conflitos, o processo administrativo tributário sempre teve esta função. Ele desafoga o judiciário porque a Fazenda, ao rever seus próprios atos e ao se curvar à decisão de um julgamento paritário, entre membros da administração tributária e membros da sociedade civil, se impede que lançamentos que não estejam de acordo com a legalidade, que não estejam corretos, sigam adiante para o judiciário. Agora, o que eu acho importante é entender que o processo administrativo, apesar de ter pontos em comum com o processo judicial, ele tem as suas peculiaridades. Nós não podemos correr o risco de trazer todos os conceitos do processo administrativo, do processo judicial para o processo administrativo, sob pena de se perder essa característica essencial do processo administrativo, de celeridade, de rapidez, porque isso também é muito importante para a diminuição do chamado gap tributário. O tempo hoje que se gasta no judiciário para decidir uma demanda vai contra os interesses do contribuinte, vai contra os interesses da Fazenda, vai contra os interesses da sociedade. 10 anos depois de um lançamento, há uma decisão final sobre um determinado tema que gerou uma contingência enorme, às vezes para o contribuinte, e se ele for perdedor, às vezes para a Fazenda, se a Fazenda for perdedora. Então, nós temos que aquilatar isso. Toda vez que nós vamos fazer algumas alterações no
no processo administrativo, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? É por isso que sempre será uma balança. Olha, temos, né, uma mudança. Bom, qual o impacto que essa mudança vai ter em termos de prazo para o julgamento, né? Quanto mais se amarra ou se garante alguns pontos, né, mais tempo se levará para decidir. Isso é um fato, né, que nós temos que considerar, né? Vou fazer algumas observações muito pontuais sobre o processo para ilustrar este ponto que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, aplicação dos prazos processuais em dias úteis. Ótimo, isso é uma regra do CPC. Agora, o prazo padrão do CPC é 15 dias. O prazo padrão do processo administrativo tributário paulista é 30 dias, né? Haverá, né, o projeto não fez talvez uma devida adequação. Se o processo for passar a trabalhar em dias úteis, também não seria o caso, né, de diminuir os prazos de 30 para 15 dias, né, porque os prazos irão aumentar, efetivamente, né? O prazo de 30 dias corridos, quando formos contar esse prazo em 30 dias úteis, né, aumentar para 40 dias corridos, né? É um aumento considerável dos prazos que vão impactar todo o procedimento administrativo. Um outro ponto, né? Esse já não em termos de celeridade, mas a aplicação dos precedentes no moldes do CPC, né? Eu sempre fui um defensor da aplicação dos precedentes, né? Eu acho que a função, né, do Tribunal de Impostos e Taxas, de qualquer conselho de contribuintes, é evitar que o processo vá para o judiciário, né? No caso da Fazenda, quando a Fazenda perde, ela se conforma e o processo não vai ao judiciário, né? Quando a Fazenda perde, né, eu nem diria se é ganhar e perder, acho que até esses termos deveriam ser revistos, né? Mas se o processo é julgado, se o auto de infração, se o lançamento é julgado insubsistente, né, ele cai por ali, né? Se o auto de infração ou lançamento é mantido, o contribuinte ainda tem a oportunidade de ir ao judiciário, né? Agora, se nós vamos respeitar os precedentes, né, mesmo respeitando os precedentes, o contribuinte ainda tem a alternativa de ir ao judiciário, né? A Fazenda Pública não, até porque seria uma contradição enorme, né? A Fazenda Pública se dispõe a rever seus próprios atos, né? Entende que aquele ato não deve subsistir, né? E depois recorre disso, né? Então, é correto esta regra, né, de terminar o procedimento, né, quando o lançamento é julgado insubsistente. Por isso, nós temos que rever, olhar com muito cuidado, né, que precedentes que são esses que serão de observância obrigatória, né? Hoje em dia, né, está muito fechado, né, somente ações declaratórias de inconstitucionalidade, né, diretas, é que geram esta observância obrigatória, né? Vamos tornar outros precedentes de observância obrigatória, temos que analisar com muito cuidado. Porque mesmo precedentes, né, com um grande enforcement, eles também podem sofrer uma alteração. Claro, né, até uma decisão do próprio Supremo pode sofrer uma alteração. Não estou dizendo que nós iremos trabalhar com o conceito de uma imutabilidade absoluta. Mas me parece que nós temos que ter um certo cuidado na análise de que precedentes que serão esses, né, que serão observados obrigatoriamente. A revogação dos valores de alçada, né, nos casos de recurso ordinário e de recurso voluntário. É algo que a sociedade tem que sopesar, né?
Eu me lembro, né, eu era juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, né, há muitos anos atrás, quando ainda não havia nem mesmo o primeiro valor de alçada que foi introduzido na legislação paulista. Né. Ele foi, né, na minha visão, né, ele trouxe ganhos, né, de eficiência para o tribunal. Né. Tempos depois, esse valor foi elevado. Né. Houve um ganho de eficiência para o tribunal maior. Né. Por um outro lado, é inegável, né, que ao mesmo tempo que se eleva a eficiência de um lado, se impede o acesso, né, de uma determinada gama de contribuintes ao tribunal por outro. Né. E é inegável também que se retira o valor de alçada, o contrário vai ser verdadeiro. É isso que eu acho que a sociedade, não é nem a fazenda pública, né, que irá determinar se deve ou não ser revogado. A sociedade, através do legislativo, que deve sopesar isso. Não deve simplesmente falar assim, olha, vamos ter apenas ganhos. Não, teremos ganhos de um lado e teremos perdas de outro. Teremos ganho, porque todos os contribuintes terão acesso ao julgamento, um julgamento paritário, né, que é realizado no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas, mas também teremos, né, evidente, uma perda de eficiência, que terá que ser compensada de outra forma. Né. Mas isso é algo que tem que ser sopesado. Como eu disse para vocês, não podemos simplesmente alterar a regra, né, e achar que a regra terá só ganho. Né. As regras têm, toda mudança de regra pode ter um impacto positivo e pode ter um impacto negativo. Né. E é esse sopesamento que eu acho que tem que ser feito na discussão agora que o projeto está no parlamento. Agora, tem uma regra que eu entendo que não deveria, talvez, prosseguir, que é o requisito de admissibilidade do recurso especial. Hoje, né, toda a admissibilidade do recurso especial é feita pelo presidente do tribunal. Né. A regra é passar isso para a Câmara. E, ao mesmo tempo, estabelecer um recurso de agravo, né, para a decisão da Câmara. Ou seja, né, o processo que antes era, a admissibilidade que antes era decidida em um ato, né, passará a ser decidido em 2 com recurso. Né. Não sei, acho que deveria se pensar, né, se há realmente um ganho de eficiência, um ganho para o contribuinte, né, em ter o recurso, nessa alteração de regra de admissibilidade do recurso especial. Né. As outras alterações pontuais, né, eu vou deixar de comentar, né, até porque essas eram, né, alterações que eu coloquei para ilustrar. Né. Nossa posição, como eu disse, nossa posição é de uma crítica construtiva do projeto. E o recado que eu gostaria de deixar, né, não tem mudanças, né, totalmente boas ou totalmente negativas. Né. Todas elas têm um aspecto positivo e um aspecto negativo, e tem que ser todas elas muito bem sopesadas em termos de eficiência do tribunal, né, o reclamo justo, né, da sociedade, da própria administração, que as demandas sejam decididas rapidamente, né, e com segurança. Né. Temos que sopesar todos esses pontos na discussão desse projeto agora no parlamento. Muito obrigado. Né. Eram essas breves ponderações que eu gostaria de fazer sobre o projeto. Luciano, muito obrigada pela sua participação, né, e também por estar disposto, né, a esse debate, para a gente, enfim, refletir todos os pontos que você, refletir sobre todos os pontos que você levanta. Eu não vou fazer comentários materiais agora, porque eu não quero tomar tempo das outras palestras, depois eu faço um comentário final antes de passar para o Peroba. Mas eu vou passar agora imediatamente a palavra à Vanessa Domeni. Agradeço muito a interlocução anterior, né, em relação ao projeto e agora a participação aqui no evento. Então, Vanessa.
Obrigada, Tati. Primeiro eu quero parabenizar, né, o deputado Sérgio Vitor e o Flávio Molinari. Realmente iniciativas dessa ordem são muito importantes para a sociedade, como o Luciano e a Tati já colocaram. O tribunal não é da fazenda, o tribunal não é do contribuinte, o tribunal é de todos nós. E parabenizo também a OAB pelas comissões de direito tributário, de direito processo tributário, né, representado aqui pela Tati e pelo Peroba, a FEComércio, a FGV, porque realmente um projeto desse só vai para frente se a academia, a sociedade, né, as entidades estiveram presentes, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Ela é breve, mas eu acho que ela sintetiza um pouco do que eu pretendo falar. Ixi, peraí, acho que não é essa. Vocês estão vendo a apresentação? Tá dando para ver, Tati? Não, ainda não. Não? Não, estava no seu e-mail. Mas agora então deixa eu pôr de novo aqui, porque eu tinha colocado. Só um minutinho. A gente deixa tudo preparado e na hora não vai, né? A tecnologia, né? Às vezes ajuda, às vezes não. Espera só um minutinho. Vou deixar ela aqui e vou desligar o e-mail, que eu acho que é melhor. Compartilhar a tela. Foi? Ainda não. Não. Espera aí. Acho que agora vai, hein? Agora foi? Deixa eu pôr no modo. Tá aí? Foi, gente? Tá carregando. Aí. Aí foi? Então desculpa, pessoal. Mas vamos lá. Bom, muito do que o Luciano aí já falou, eu compartilho bastante. E o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho para vocês desse PL, trazer algumas considerações no intuito construtivo, obviamente. Não tem certo, não tem errado, tem aquilo que vai funcionar para a nossa sociedade. E eu acredito que a experiência que eu tive no Tribunal de Impostos e Taxas aí pelos 12 anos pode contribuir com considerações importantes pelo projeto que está sendo apresentado aí num momento muito oportuno, e também não posso deixar de elogiar o trabalho que foi feito aí pela Comissão de Direito Tributário da Seccional de Pinheiros, que reuniu um grupo que é composto aí de juízes, ex-juízes, advogados aí atuantes do tribunal, com o objetivo aí de contribuir, então, para o projeto, tá? Como eu falei, né, o PL ele vem num momento muito importante mesmo, porque é a modernização, a sociedade muda, os comportamentos mudam e a nossa legislação precisa acompanhar toda essa evolução da nossa sociedade. Nós tivemos uma última alteração na Lei do Processo Administrativo Tributário em 2017, mas lá em 2009, mesmo que nós tivemos uma grande reformulação do processo administrativo, com a criação da Câmara Superior, até em que eu e o Salucci, né, pudemos estrear aí a Câmara Superior quando ela foi instituída, e ali diversas regras haviam sido mudadas. Então, passados esses 11 anos, passados aí 3 anos também dessas últimas alterações de 2017, a gente vê realmente que é o momento da gente fazer essa modernização do processo tributário. E mais que isso, porque nesse meio tempo surgiu aí o CPC de 2015, que já não é mais tão novo, né, como o Flávio já mencionou, mas o Código de Processo Civil 2015, ele trouxe mudanças muito relevantes e que impactam diretamente no processo administrativo tributário. Lembrando, né, que o espírito todo do CPC de 2015 era como o grau maior realmente desafogar o Poder Judiciário, implementar o sistema de precedentes no modelo brasileiro, aqui no Brasil, né, e prestigiar princípios constitucionais que, embora estivessem aí na nossa Constituição, eventualmente estavam meio esquecidos.
Então, a própria celeridade é algo super importante no processo administrativo e no judicial. Nós sabemos aí o estoque elevadíssimo que nós temos de processos, tanto no CARF, no TIT, como no próprio judiciário de um modo geral. Eficiência, né, a eficiência da administração pública, que tem o dever, né, de, junto com a moralidade administrativa, princípio da legalidade, rever seus atos, né, e a segurança jurídica, né, que é o que todos nós buscamos, é exatamente a previsibilidade, né? A gente pode não saber se está certo ou está errado aquele posicionamento, mas é super importante que o empresário saiba qual é o tributo a ser pago. Pode estar certo, a interpretação não está de acordo com o que cada um pensa, mas pelo menos precisa ter um posicionamento claro para que o contribuinte saiba o que ele vai pagar, né? E junto com tudo isso, a gente traz essa questão da litigiosidade desnecessária, né? Eu que chamei dessa forma, porque o CPC vem para fazer isso, né? Evitar que os processos vão para o judiciário de uma forma desnecessária. Questões que poderiam ser resolvidas no processo administrativo poderiam ser finalizadas ali e não afogar mais o judiciário. E junto com isso também vem a questão de custo, porque isso não é muito comentado, mas a gente sabe o custo elevadíssimo que é de se movimentar um processo na esfera judicial, né, além das questões de custo, e também de movimentar a máquina administrativa, né? Tudo isso gera um custo que traz prejuízo no final das contas para toda a sociedade. Então, por esses motivos aí, muito resumidamente, é que eu vejo que o PL vem num momento muito propício para a sociedade. E aqui eu selecionei, boa parte desses pontos aqui foram objeto de estudo da comissão, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, colocando um pouco o ponto de vista, a experiência, a reflexão, exatamente para a gente poder debater posteriormente. Bom, primeiro falando aqui de aplicação supletiva e subsidiária ao CPC de 2015, né? Eu, dentro da minha experiência do Tribunal de Impostos e Taxas, vivenciei muito essa situação, né? Nós tínhamos inúmeras discussões de processos que estavam nos tribunais superiores e a gente via que a gente não tinha uma regra de aplicação. Em alguns casos se aplicava e em outros casos não se aplicavam. Então, quando veio o CPC 2015, realmente essa regra de aplicação subsidiária e supletiva no processo administrativo, para mim ficou muito claro. E, a meu ver, na verdade, essa regra de aplicação supletiva e subsidiária, ela sequer deveria ou necessitaria estar expressa na lei do processo administrativo. Só por ela existir já no CPC já seria suficiente para os tribunais administrativos aplicarem o Código de Processo Civil. E até o meu trabalho de mestrado da GV tem a ver com esse tema, né? E uma das coisas que eu fiz até foi ver se antes do CPC a gente tinha aplicação, né, do CPC, e a gente identifica alguns exemplos, né? Primeiro, a própria Lei da Execução Fiscal, no seu artigo 1º, fala da aplicação em subsidiariedade, né, ao CPC, e tem muitas decisões, talvez muitas não, mas algumas boas decisões, principalmente atinente às questões processuais do CARF e do TIT, já trazendo dispositivos do CPC para resolver litígios aí, principalmente questões processuais nos julgamentos. Então, isso não era uma novidade mesmo antes do CPC. O que o CPC fez foi, na verdade, colocar de forma clara, precisa, essa necessidade de aplicação supletiva e subsidiária. E quando o CPC ele trouxe o critério supletivo e subsidiário, o alcance dele foi muito abrangente, seja para situações em que a legislação processual era omissa, ou então ela era parcialmente omissa. Então, se tiver uma legislação processual que trata da questão de subsidiariedade ou supletividade, o alcance do CPC ele é completo, para total ou para omissão parcial. E também a gente não pode esquecer que essa regra de aplicação supletiva e subsidiária, ela é uma regra integrativa, ela é um postulado normativo que tem como objetivo orientar a aplicação de outras normas. E, além disso, se a gente fizer uma interpretação conjunta do artigo 13 do CPC, que fala em jurisdição,
E nós sabemos que o Tribunal Administrativo exerce jurisdição desde a Constituição de 88, que equiparou o processo judicial administrativo. E a gente ainda soma que essa questão de processo administrativo tributário, a gente chega aí no objetivo do processo administrativo tributário, que é exatamente solucionar um conflito aí que existe entre Estado e contribuinte. E tudo isso para quê? Né? Em busca aí do controle da legalidade e da eficácia social de crédito tributário, que é exatamente para que o processo administrativo, ao final dele, se possa cobrar aquilo que efetivamente é devido. Então, crédito tributário líquido e certo a ser executado. E dentro dessa regra do CPC, eu seleciono aqui três situações em que eu entendo que o processo administrativo deve abarcar dentro dessa situação de aplicação supletiva e subsidiária. A primeira dela é a aplicação de precedentes judiciais, que eu já vou falar especificamente delas. A questão da fundamentação, que eu acho que o PL foi muito feliz em trazer várias situações de exigência de fundamentação, principalmente naquela situação de negativa de segmento de recurso especial, né? E uma regra de sobrestamento, que eu já vou falar também aqui no próximo slide. Bom, entrando então nos meus comentários aqui. O Luciano já mencionou aqui um pouquinho essa questão de quais institutos, né, poderiam ser incluídos dentro do processo administrativo. E esse foi exatamente o meu trabalho que eu desenvolvi na GV, né? Será que todos os institutos do artigo 927 do Código de Processo Civil, eles poderiam já ser aplicados no processo administrativo? Eu tenho algumas dúvidas, né? Os enunciados de súmulas do STF, do STJ, eu não tenho dúvidas que eles devem ser aplicados. Inclusive, os enunciados de súmulas que foram firmados antes da edição do CPC. Tem até algumas decisões administrativas no TIT que eu já vi que disse que não aplica o enunciado do STJ porque ele é anterior à edição do CPC. E aí eu entendo que não, que tem que ser aplicado, porque afinal de contas o STF e o STJ, os nossos tribunais superiores, têm a missão de uniformizar a jurisprudência, e desde que essas decisões que foram firmadas lá atrás continuem sendo aplicadas em casos concretos, eu entendo que devem ser aplicados sim, enunciados de súmulas antigas e novas. Acórdão proferido pelo STF e o STJ em julgamento de repetidos. Também não tenho dúvida que é um instituto que deve ser aplicado já pelos tribunais administrativos quando da publicação desses acórdãos. Agora, a orientação do plenário ao órgão especial do TJ, IAC e IRDR, eu tenho bastante dúvida se a gente deve já aplicar, até porque esses institutos, eles podem ir para o STF, para o STJ ainda e sofrer algum tipo de reforma. Então, eu acharia mais seguro, considerando que é a decisão final da Fazenda, né, e ela não poderia recorrer ao Poder Judiciário, como o Luciano já mencionou, eu entendo que esses dois primeiros institutos são aqueles institutos até que eu elegi como os institutos fortes para serem aplicados no processo administrativo. Numa pesquisa empírica que foi a que embasou o meu trabalho até da GV, eu fiz uma avaliação do período de janeiro de 2015 até março de 2019, eu fiz uma pesquisa dos casos em que havia aplicação de precedente. E nessa pesquisa saíram 7 temas. E o que chamou atenção nessa pesquisa é que dos 7 temas, apenas um deles não aplica o precedente por restrição ao artigo 28. A gente fala tanto que o artigo 28 é o grande limitador, mas quando a gente vai ver a pesquisa, você pega a questão de decadência, a questão de documento inidôneo, essas situações, eles reconhecem a necessidade de aplicação de precedente, mas, entretanto, existe uma dificuldade de fazer a subsunção. Aí é outra história que nós não vamos tratar aqui. Mas nessa pesquisa, então, chama a atenção que, de fato, a tese de ICMS, transferência entre estabelecimentos, que é objeto da súmula 166, nos casos que eu pesquisei e que saiu da pesquisa, realmente não foi aplicado, não pelo mérito, não pela aplicação de precedente, mas sim pela restrição do artigo 28. E a taxa Selic, que não tinha aparecido na pesquisa, porque ele não tinha sido decidido
decidido via repetitivo, ele também é outra matéria no TIT que não vem sendo aplicada também pela restrição do artigo 28. Então, isso mostra realmente a necessidade da gente ter que alterar esse artigo 28. E a outra coisa que me chamou muita atenção na minha pesquisa é que essas duas matérias, por exemplo, embora já decididas no judiciário, embora elas não sejam aplicadas no âmbito do processo administrativo, a Procuradoria do Estado de São Paulo já possui orientação para não recorrer dessas matérias no âmbito do judiciário. Então, eu tenho uma posição perante o processo administrativo tributário, a Procuradoria não recorrendo e o processo indo para o Poder Judiciário, só gerando custo para todo mundo e prolongando uma discussão que a gente já sabe aonde vai chegar. Tá? Então, essa mostra a incoerência um pouco do nosso sistema. Rapidamente aqui com relação à reforma de julgado, com base em tudo isso que a gente falou, e exatamente porque a Fazenda não pode ir para o judiciário e porque nós temos sim um risco de eventualmente o processo, mesmo estando decidido no precedente, ter alguma mudança de posicionamento, eu acho salutar ter ainda a reforma de julgado. Né? O problema que eu acho que existe hoje na reforma de julgado é que ela é mal utilizada pelos representantes fiscais, muitas vezes. Hoje mesmo eu participei uma parte da primeira sessão da Câmara Superior, que foi online, e o primeiro processo que entrou em pauta com sustentação oral era uma reforma de julgado do tema decadência. Desde que eu saí do tribunal, antes, Salu se vai lembrar disso, quantos casos nós julgamos de reforma de julgado de decadência, que nem se conhecia da reforma de julgado por não ser o caso. E a gente vê que até hoje os recursos estão lá sendo julgados. Então, eu acho que o objetivo é bom e protege a fazenda pública. O que a gente precisa cuidar é para que ela seja bem utilizada. A regra de sobrestamento, essa foi também algo que é para a gente refletir, mas dentro do meu trabalho do mestrado, eu entendi que também a regra de sobrestamento que existe no CPC de 2015, ela poderia ser aplicada no processo administrativo. Tá? Lembrando que pelo CPC, quando você tem um recurso especial ou extraordinário afetado, todos os processos das instâncias inferiores que tratam daquele tema, eles ficam sobrestados. E eu entendo que essa regra de sobrestamento, ela também deve ser aplicada ao processo administrativo. Vale a gente lembrar, a gente já teve essa discussão, até se eu não me engano, quando das alterações de 2017, e o assunto acabou não andando. E uma das situações, um dos argumentos que se colocavam na época, era que o sobrestamento dos processos, ele poderia aumentar em muito o estoque de processos parados, tanto que isso tinha acontecido no CARF. O CARF tinha uma regra de sobrestamento para processos que eram afetados, depois eles revogaram essa regra, e a justificativa que se soube, né, não vi nada formal, mas do que se soube era porque os estoques tinham aumentado muito. Mas eu acho que hoje essa situação é bastante diferente do que tinha lá atrás. Antigamente não havia um sistema, não havia o novo CC, não havia um sistema de precedentes que pudesse dar agilidade nesses julgamentos. E aí, se você pensar essa questão do tempo versus a necessidade de controle de legalidade, de eficácia social do crédito tributário, da segurança jurídica contribuinte, será que não vale a pena segurar um pouquinho mais o processo? A gente tem um exemplo aí do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo, processos administrativos não estão sobrestados. O processo é escrito em dívida ativa, vai ser executado, é apresentado garantia, o mérito está decidido, mas tem os embargos. E isso, então, acaba causando um prejuízo aí para todo mundo. Então, é uma sugestão incluir também a regra de sobrestamento. As outras eu vou passar mais rapidamente aí também para não tomar muito tempo. Uma outra questão que a gente discutiu no grupo é com relação à nulidade, né? No artigo 11
do PL se incluiu, né, está discutindo aí a validade do lançamento, se ele deve ser declarado nulo ou não, e foi incluído, além do sujeito passivo, base de cálculo, a questão do montante do objeto de lançamento. A discussão que a gente teve no grupo é que esse pré-julgamento pelo legislador estadual, né, para fins dos requisitos do artigo 142, não deveria ser feito, isso deveria ser deixado para as hipóteses de julgamento e, portanto, aí vem a sugestão de exclusão do artigo. A outra sugestão é com relação à regra de impedimento, né? Foi-se discutido que no parágrafo 4º houve uma extensão, né, da regra de impedimento e acabou ficando uma regra muito específica, né, e de difícil aplicabilidade quando você está falando de um escritório grande, né? Você teria que ficar sabendo a situação de todo mundo para ver se não tem alguma regra de impedimento. Então, se o objetivo é que a regra de impedimento já seja por interesse econômico, que a gente concorda que seja, isso já poderia estar incluído no IN 4. Então, aqui seria a sugestão dessa exclusão do parágrafo 4º. A terceira é o valor de alçada, como o Luciano também já falou, e a conclusão que nós chegamos é que deveria ter um meio termo, né? Então, 550 mil realmente é muito, mas também não ter nenhum limite atrapalha um pouco a eficiência, como o Luciano já colocou. Então, surgiu uma ideia de colocar um limite de 2.500 UFESPs, que corresponde a R$70 mil mais ou menos, que é baseada na regra de isenção do ITCMD. Porque o limite que a gente tem hoje, de fato, impede principalmente questões de TCMD e de PVA. Então, independente do valor, né, as matérias de TCMD estão cada vez mais cabulosas mesmo. Então, assim, essas discussões não têm chegado na Câmara Superior do TIT por conta da questão do valor. Então, um meio termo que a gente chegou seria essa sugestão de estar vinculada aí à regra de isenção do ITCMD. A quarta é a conversão do depósito administrativo em garantia. Aqui, apesar da gente achar que a regra é boa, houve uma certa preocupação na questão dessa transferência do depósito administrativo para garantia em ação judicial, tratar de uma situação que é incerta ainda, né? Então, você não sabe quando que o contribuinte vai entrar com a ação, você não sabe se ele vai resolver isso via embargos. Então, a gente achou que talvez não fosse de competência da lei do processo administrativo tratar dessa situação que é uma prévia do processo judicial. Então, aqui seria uma sugestão de alterar só essa parte do parágrafo 4º para que não interfira na parte de garantia de uma futura ação judicial. Já estou indo para o final. Aqui a questão do recurso especial e agravo, o Luciano também já falou um pouquinho da questão da admissibilidade, né? Só vou reforçar aqui um pouquinho o porquê que a gente entende que a competência ainda do juiz de admissibilidade tem que permanecer com o presidente do TIT, né? Primeiro, pelo risco que a gente vai ter de critérios distintos, no caso agora, né, que tem 12 câmaras, a gente pode ter 12 câmaras julgando, cada uma com um critério, cada um estabelecendo o seu critério pessoal, né? Estaria se aumentando uma incumbência do presidente de Câmara, que lembrando que tem contribuinte e tem fazendário, e não tem uma equipe de apoio para fazer isso, né? Então, isso pode trazer um ônus para os presidentes de Câmara, que também não são remunerados para isso, né? A remuneração do TIT é muito diferente do que a gente tem no CARF também, e uma possibilidade aí de risco de suspeição do presidente, que ele pode não querer acatar aqueles casos em que eles julgaram, né? Então, assim, fica um subjetivismo que talvez não fosse muito bom, então a nossa proposta seria de manter a regra atual com o presidente. Existe também uma sugestão dentro da comissão que foi a de incluir mais uma hipótese de aceitação de recurso especial, né? Incluir como divergência jurisprudencial acórdão do STJ para uma situação que o contribuinte ou que a fazenda está perdendo só no âmbito administrativo, surge um precedente repetitivo no STJ, eventualmente poderia ser incluído como divergência jurisprudencial. E a questão do agravo também, a gente
concorda, acha que é uma excelente oportunidade, isso evitaria a impetração de mandados de segurança contra atos do presidente que negaram seguimento ao recurso especial. A sugestão aqui é que essa admissibilidade vá para a Câmara Superior, porque, afinal de contas, o presidente já acabou negando o seguimento no recurso especial. E, partindo para a minha última sugestão, é a questão da sustentação oral e publicação de pautas de julgamento, né? Na última alteração do processo administrativo de 2017, jogou-se para o regulamento a questão da sustentação oral. E no regulamento vem a exigência de que ela seja requerida no recurso ordinário, né? Tenha um pedido prévio. E a gente sabe que hoje no CARF não funciona assim, diversos tribunais administrativos não funcionam assim. Você chega lá no dia da sessão 5 minutos antes e você já consegue fazer a sua sustentação oral. Você não precisaria fazer esse pedido prévio. Então, a nossa sugestão é essa, de que já no artigo 44 deixe essa regra clara, não mande para o regulamento resolver essa questão da sustentação oral. E, por fim, a publicação de pauta em nome dos procuradores e dos contribuintes. Esse é um problema enorme que a gente tem hoje nas pautas de julgamento. Você tem que entrar no site do TIT todos os dias, né, para poder ver se o seu processo foi incluído em pauta ou não. Quando você está falando de escritórios grandes que atuam com frequência no TIT, isso não é tão difícil, você cria uma rotina. Agora, você pega o advogado que tem 1 caso, 2 casos, 5 casos, não dá para ele entrar todo dia na pauta do TIT, né, para poder ver se o seu processo entrou em pauta. Então, o ideal seria que essa publicação prévia da pauta, ela fosse feita em nome do advogado e no nome do contribuinte, que isso facilitaria demais as buscas que nós temos. Então, Tati, Peroba, essas são as minhas considerações. Desculpa o tempo, mas espero ter contribuído aí para ajudar aí o nosso contencioso tributário. Muito obrigada. Vanessa, a gente que agradece pela análise detalhada e a sua apresentação, que foi excelente. Eu passo, então, agora a palavra imediatamente ao Eduardo Salúcia, a quem eu agradeço novamente pela participação, que certamente também tem muito a colaborar. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar a todos os presentes e agradecer especialmente a Tatiane, que me formulou esse convite para novamente falar sobre esse tema, que é bastante intrigante e familiar a nós, né? Cumprimentar o deputado Sérgio Vitor, o Flávio, cumprimentar o Peroba, a Janaína, a Vanessa, todos os presentes, e dizer que acho que esse projeto ele vem em boa hora. É um momento em que a gente tenta mais uma vez trabalhar para tornar a jurisdição administrativa mais eficiente, né? No momento em que o país ele clama por mudanças estruturais, né? Superar um sistema jurídico ultrapassado, né? E que de fato não dá conta das próprias necessidades, né? Os processos não terminam, a complexidade faz com que as coisas sejam arrastadas indefinidamente. Eu acho que o pano de fundo que deveria nortear todos os atores, todos os agentes que se propõe a debater esse texto, deveria ser um só, né? E qual é? O pano de fundo é que o jurisdicionado ele quer um processo justo, né? Para que ao final seja garantido um resultado justo, né? As pessoas, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, as pessoas tendem a cumprir, tendem a aceitar o resultado quando lhes parece justo, né? Basta ver nas decisões arbitrais, por exemplo, o índice de judicialização para execução de sentença arbitral é baixíssimo, né? As pessoas aceitam o resultado de uma arbitragem porque a ela aderiram, aceitaram e, portanto, se submetem à decisão, né? E por que a judicialização ocorre? Porque os jurisdicionados derrotados não aceitam o resultado de um processo que é permeado por vários elementos que o tornam talvez um processo com a percepção de ser um processo injusto e, portanto, um resultado também injusto. Mas o que é justo, né? Diríamos, entregar a cada um o que lhe pertence, né? Aí, quando o jeito me explicar o que pertence a cada um, a gente se enrola e começa a debater de novo, né? Parece que essa percepção do que é certo, do que é justo, do que é melhor, é uma percepção
que muito mais facilmente se enxerga às avessas, né? O que é injusto é de muito mais fácil consenso, né? E quando a Fazenda vem, não, temos que lançar tributos contra infratores, sonegadores, etc., é um discurso bonito politicamente, né? Só que o direito não convive bem com a política, né? Geralmente a decisão política ela é terrível do ponto de vista técnico-jurídico. Quando falamos de crédito tributário ou processo administrativo, nós enxergamos o quê? Correção de injustiças e garantir o bem comum, recuperar tributos, punir infratores, respeitar a liberdade, dignidade, patrimônio, enriquecimento ilícito, livre iniciativa, distorção concorrencial e aí por diante. E quanto a isso, todos nós estamos de acordo, né? Mas aí, quando esses temas vêm a debate, as autoridades fazendárias, elas vêm dizer, não, o interesse da fazenda é interesse público, né? E assim se posicionam por quê? Porque o interesse público, que na visão da autoridade fazendária se confunde com o interesse fazendário, deve prevalecer sobre o interesse individual, né? Aí vem outro, eu cansei de ouvir isso na minha vida e ouço até hoje, na dúvida, mantenha-se o lançamento, né? Porque apenas o contribuinte pode recorrer ao judiciário, né? Ou seja, uma decisão duvidosa vai aparelhar uma inscrição que se presume líquida e certa, né? A ponto de irradiar efeitos patrimoniais sobre o contribuinte executado, né? E a gente começa a enxergar uma série de paradoxos, de incoerências dentro do próprio sistema, né? Deve-se manter uma exigência ilegal, porque o tribunal não pode deixar de aplicar a lei, né? Por inconstitucionalidade. Ora, se você tem uma lei que é inconstitucional e eu tenho, como agente público, o dever da legalidade, né, eu devo deixar de aplicar a lei, muito embora ela seja inconstitucional, porque a própria lei do processo administrativo, que objetiva aplicar a legalidade, exclui do processo administrativo tributário essa amplitude da própria legalidade. Quer dizer, é uma incoerência intrínseca. Em outras palavras, o que se está a dizer nessa restrição de competência? É possível, sim, manter exigências ilegais, né? Desde que a ilegalidade não tenha sido declarada por outro, né? Muito embora eu, agente público, ou exercendo a função pública, os contribuintes que lá estão, por exemplo, tenham o dever legal de observar e de agir com a legalidade, né? Se empatar o julgamento, prevalece o voto duplo de qualidade proferido por presidente que representa a Fazenda Pública, né? No TIT, talvez tenha nas câmaras ordinárias um pequeno reequilíbrio, pares e ímpares, mas na Câmara Superior o presidente é fazendário, né? Ora, o voto duplicado de alguém não parece republicano, né? Haja vista, por princípio republicano, ninguém vale mais do que o outro, né? Ninguém vale por dois, né? Não é questão de ser desempate ou não desempate, tem vários tribunais pelo mundo, pelo país, que têm seus mecanismos próprios de desempate, né? Os tribunais administrativos que insistem em manter o voto duplo de desempate, evidentemente está dando que sinalização? A sinalização é que não funciona. E se não funciona, acontece o que aconteceu no CARF, né? Há uma medida radicalmente oposta que se inverte a posição, né? Que também não é desejável, né? O ideal seria, nós tentamos, né, Tatiane, naquela oportunidade, mudar isso, e não mudar para beneficiar contribuinte ou não. Nós tentamos mudar no sentido de, se empatar, suspende a sessão, chama outro juiz, né? Ou o presidente só preside, ele só vota se empatar, né? Muda a composição. Tentamos algumas soluções, mas a estrutura política toda foi terrível, né? Enfim, esses discursos, interesse fazendário, se empatar em prol da fazenda, não podemos deixar de aplicar a lei por inconstitucionalidade, ela impressiona o cidadão, né? E o que está por trás disso, né? Inicia-se uma discórdia justamente no processo, né? Um tribunal que lá está para apaziguar, para trazer paz social, apaziguar discórdias, faz com que o próprio processo seja o alvo principal da discórdia, né? E tantos processos ficam lá se arrastando, discutindo questões processuais, sem adentrar ao próprio mérito, né? O que parece que é um consenso? Parece que o consenso que se percebe da autoridade
política, autoridade pública política, é que não se quer um julgamento completamente imparcial. Não se quer. Né? Não se quer um processo desvinculado da administração fazendária. Ah, mas é processo administrativo. Ok, mas não precisa estar submetido à administração fazendária. Né? Não se quer a liberdade de aplicar a legalidade plena. Ah, não, pode ir para o judiciário. Né? A gente vai fazer com que a nossa jurisdição ela seja organizada em linha. Né? Eu escrevi um artigo na nossa coluna, onde eu compartilho com a Tatiane, o fio da meada no valor, um litígio tributário, 75 julgadores. Né? Eu rastrei um auto de infração de R$100 mil, com todas as possibilidades de julgamento, desde a primeira instância administrativa, segunda instância, Câmara Superior, indo para o Judiciário, Tribunal de Justiça, órgão especial, STJ, turma, sessão, etc., STF, turma, plenário, e você submete um processo, um único processo originário de auto de infração, ao crivo de 75 seres humanos. Né? O Estado precisa de 75 pessoas para dizer se aquele auto de infração é devido ou não. É óbvio que não vai dar certo. Né? É óbvio que não vai dar certo. Como é que a gente teria que posicionar? Eu teria que assumir que o Tribunal Administrativo ele é um órgão jurisdicional. Ele é um órgão jurisdicional, assim como é o Tribunal Arbitral, assim como é o Tribunal Judicial. Né? E eles estão caminhando, ou deveriam caminhar, lado a lado, né? E não em linha. Né? Há uma sobreposição e, ao final das contas, a gente aí bate recordes, 80 milhões de processos andando. Bom, há algum remédio para curar? Eu acho que não. Né? Eu acho que a gente pode fazer é melhorar. Né? E é o que se propõe esse projeto 367. Né? Eu me lembro da experiência que vivemos lá atrás, né? Me lembrou daquela máxima, se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, né? Não respeitariam as leis e nem comeriam as salsichas. Né? A gente viveu isso de perto e viu que o poder político ele exerce uma influência absurda e parcial, né? Em prol de grupos de interesse, isso faz parte da democracia, né? Mas o direito não convive bem com isso, é muito difícil para nós, juristas, advogados, trabalharmos com essa premissa. Mas, enfim, me parece fora de dúvida que a gente tem que aceitar que o Tribunal Administrativo exerce jurisdição. Na Alemanha é assim desde 1945. Né? Vários países fazem com que a decisão administrativa ela se equipare a uma sentença judicial. Eventualmente, o recurso contra a decisão já vai para a segunda instância do judiciário ou para a Suprema Corte judicial nos países em que se admite. E não essa linha que existe aqui no Brasil, infindável. Né? O Estado é uno, a jurisdição é una, e, naturalmente, o fracionamento em judicial, administrativo e arbitral não lhe tira essa unidade. Né? Enfim, eu acho que tem que ter em mente que em todos os países, mesmo os que têm padrão moral mais elevados do que o nosso, os contribuintes não pagarão aquilo que acham injusto. Né? Os contribuintes não obedecerão uma decisão que acham injusta. Isso é do ser humano. Isso não é um privilégio nosso. Né? E o que não queremos mais? Né? Já que é difícil convergir para o que é bom, né? Talvez partindo do que é ruim, tendo esse ponto comum, fique mais fácil. Nós não queremos um tribunal vinculado politicamente à administração fazendária, em que ela tem ali o poder de manipular pessoas, pautas, matérias, julgamentos. Né? Paridade, tudo bem, ou não, paridade ou não, o que importa é não ter indicação política. Tem que ser meritório o acesso aos órgãos administrativos. Tem que ser meritório. Seja fazendário, seja contribuinte, é meritório. Né? Eu lembro que eu já conheci juízes que sequer tinham advogado na vida. Né? Eram donos de empresas, de armarinho. Né? Enfim, é muito complicado. Mandatos limitados, julgadores sem garantias. Né? Há um cerceamento intelectual dos julgadores que não tem garantia nenhuma de que lá permanecerão caso se posicionem de uma maneira que não agrade a estrutura da administração fazendária. Isso não é TIT, não. Isso é TIT, é CARF, é CMT, é qualquer tribunal administrativo. Isso tem que mudar. Né? Os meios de solução de conflito, restrições de aplicação da legalidade, o tal do voto duplo, que é um negócio que incomoda, né? Restrições à ampla defesa,
desvinculação aos precedentes, né? Essa sobreposição jurisdicional, a lentidão, ou seja, o judiciário custou 93 bilhões em 2018, né? Só para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo aqui. Em 2017, quando apresentamos aquele projeto, e eu achei bacana porque algumas coisas que lá não passaram estão voltando agora, né? Talvez no ambiente mais muitas melhorias, muitas novidades, mas naquela oportunidade houve inserção de princípios, proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, inserção de princípio de boa-fé, muita coisa passou, né? A razoável duração do processo em 360 dias, também houve um alinhamento com a lei federal, isso também não existia e passou a ter, a observância preferencial da ordem cronológica, superação de nulidades, sustentação oral sem aviso prévio, isso está na lei, na 16498, que foi alterado, né? Algumas ampliações das hipóteses de impedimento, esse projeto no artigo 31, parágrafo 4º, amplia um pouco mais, né? Eu sou sempre favorável em ter a maior lisura possível, porque, voltando sempre na premissa que mencionei, quanto mais elementos tivermos a ponto de convergir para o consenso de que temos um processo justo, mais clara será a percepção de que nós temos um resultado justo. E mais claro, portanto, vai ser a disposição daquele que perdeu ou ganhou, não importa, mas que recebe uma decisão que lhe parece justa, ele vai cumprir, ele não vai ao judiciário, parcela, vamos dar um jeito aqui, enfim, ele não vai ao judiciário. Agora, a judicialização ela é regra, por quê? Porque não dá para aceitar como contribuinte um processo em que eu tive restrição na aprovação, na apreciação da prova, em que eu tive eventualmente julgador lá com indicação política com viés de um lado ou de outro, com um voto de desempate duplo em favor da fazenda. Eu não vou aceitar, eu vou para o judiciário, né? E a gente tem que saber o que a gente quer, são escolhas. Me parece que essas escolhas, a questão das súmulas foram colocadas, né? A última súmula que existia naquela época tinha sido aprovada em 2005, né? O projeto foi aprovado em 2017, e no próprio ano já, acho que 2 ou 3 súmulas foram aprovadas, e todos os anos as súmulas vêm sendo aprovadas. Nós mudamos o quórum também, né? Que era 3/4 antigamente, passou para 2/3, que facilita a aprovação das súmulas. Houve a regulamentação das sessões temáticas, redução e relevação de penalidade, eles dificultaram, né? Isso foi uma iniciativa do poder público, mas enfim. Nesse projeto, o que eu separei alguns pontos aqui para não ser repetitivo, sem querer dizer o que já foi dito. Mas dias úteis, eu lembro que na época foi tentado isso. E o argumento foi o seguinte, a lei paulista, ela confunde prazo de pagamento e prazo processual, né? Então, por exemplo, ela diz o seguinte, que você tem 30 dias da notificação do auto ou da decisão do julgamento, 30 dias para recolher com 45 de desconto, por hipótese, né? É o artigo 564A. Tem um desconto de 45 até o prazo de 30 dias contados da intimação do julgamento da defesa, né? Esse 30 dias aqui é o prazo que coincide com o prazo do recurso. Então, tem a opção de ou recorrer ou pagar. E se pagar, eu tenho desconto. Se eu coloco o prazo em dias úteis, o sistema não vai aceitar ou não vai conseguir conciliar essa identificação do pagamento com desconto, né? O sistema teria que ser alimentado, não o sistema do processo, o sistema que enxerga o pagamento do crédito tributário que não foi objeto de recurso, né? Então, você tem essa oportunidade aqui. A questão da vista dos autos também, né, o artigo 17, parágrafo 4º, se bem que hoje o processo é eletrônico, né, ele pode ser acessado integralmente por quem está constituído, né? Então, você fazer carga dos autos, que está no artigo 17, eu acho que ainda há processos físicos lá, especialmente alguns de guerra fiscal que estão acumulados nas prateleiras, mas eu acho que isso, se não está acabando, deve estar prestes a acabar, né? O direito das partes ver as suas provas apreciadas, a questão da fundamentação e também a questão da manifestação e retorno de diligência. Isso também foi rejeitado à época, né? Eu sou um defensor cada vez maior da questão da motivação, né? O jurisdicional tem direito de saber o porquê perdeu ou ganhou, né? O poder executivo tem que motivar, as medidas provisórias têm que ser motivadas, né? O legislador, exposição de motivos, o juiz motiva suas decisões. Por que é que o tribunal não quer motivar as suas decisões ou fundamentar, enfrentando todos os argumentos apresentados, né? A motivação, ela faz com que ela não só é o instrumento apto
a permitir o controle da legalidade, né? Mas mais do que isso, ela expande efeitos aos demais ao saber o porquê aquele comportamento daquele precedente é ou não aceitável pelo direito, né? Eu simplesmente abreviar a minha fundamentação de modo a cumprir o mínimo necessário, não é o que coaduna e que ajuda com o momento em que vivemos, né? A questão da não incidência da multa em crédito tributário suspenso por liminar, isso foi rejeitado na época. O juízo de admissibilidade, né? Eu vi aqui, acho que o Luciano comentou, ok, o presidente faz o juízo de admissibilidade e, se for rejeitado, ele vai agravar, né? Então, primeira coisa, vai ter agravo em 100% dos casos, né? Ou seja, admissibilidade negada, agravo junto, é um trabalho a mais, né? Ora, se eu vou ter a admissibilidade negada e eu vou ter o agravo, por que não eu arrasto já para que a matéria da admissibilidade seja apreciada como preliminar do recurso? É uma possibilidade, né? Senão eu vou ter mais um processo ou mais um instrumento recursal que vai acabar sendo regra. Na oportunidade, a Tatiane lembra bem, a gente tentou fazer com que a admissibilidade ela se ativesse aos aspectos formais. Está no prazo? Né? Está subscrito por pessoa com poderes para subscrever? Apresentou, anexou paradigma? Então tem que admitir, né? O que é feito hoje? Não, admitiu, juntou paradigma, fez o cotejo, mas eu, presidente, entendo aqui que pelo cotejo não há divergência jurisprudencial, então vou inadmitir. Ele não está admitindo ou não inadmitindo. Ele está fazendo juízo de conhecimento do recurso, né? Isso não pode acontecer. Não, tudo bem, mas aí maneja o agravo, né? A alternativa que tínhamos à época é de limitar o juízo de admissibilidade aos aspectos formais. E dizer ali, prazo, representação processual e indicação do paradigma. Ponto. Se tiver mais algum que eu esqueci, acrescenta. Mas jamais, se o cotejo, se a divergência está instaurada, se o paradigma está ali apontando a divergência com demonstração analítica, etc. Né? É uma sugestão que eu faço aqui ao artigo 49, parágrafo 3º do projeto. Né? A definição de jurisprudência firmada, né? Também ali na época, principalmente na questão da reforma de julgado, realmente há um desalinhamento em relação às hipóteses do CPC, né? E tentamos mudar também, e também tivemos uma resistência grande, né? Agora, as súmulas não pode observar. Ora, a Fazenda usa a súmula. A Vanessa assistiu à sessão hoje, a primeira sessão virtual da Câmara Superior, eu também assisti, né? A reforma de julgado, em relação à questão de decadência, com base na súmula 555 da STJ, e a representação fiscal batendo nisso, né? Ora, por quê? Então, se a súmula não pode ser de observância obrigatória, não a súmula clássica e a súmula 166, né? Até hoje a Fazenda rejeita a aceitação, né? E a Procuradoria, né, já emitiu lá parecer normativo, não sei o nome do ato lá, mas a Procuradoria ela dispensa até recurso, contestar, etc. Ou seja, o Tite mantém, vira execução e a Fazenda leva a sucumbência assim, numa sequência quase que automática. A bem de quem? A bem de quem? Né? Então, são coisas que realmente são muito difíceis de assimilar. Valor de alçada, esses 20 mil FESPs, quase R$500 milhão, né? Para alguns pode ser pouco dinheiro, mas para mim é muito dinheiro, e para um pequeno comerciante, com certeza, é a diferença entre a vida e a morte, né? Então, essa alçada aqui realmente também, eu acho que caminhou bem aí a proposta. Para mim, tinha que excluir, nem 5 mil, nem nada. Para mim, todo mundo é igual, né? As férias igual, né? Da mesma forma que o prestígio contraditório, retorno de diligência, manifestação obrigatória, nós tentamos naquela época, também foi rejeitada, né? Isso está no artigo 25 do projeto. A motivação já falei, né? Inclusive entra em linha com as leis mais modernas, né? A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vem caminhando nesse sentido, né? Ela valorizando muito a motivação, a justificação e além, né? As próprias consequências do ato, né? Ou seja, a motivação controla a legalidade, controla a eficiência, controla a consequência e ainda propaga o efeito a todos os demais, né? Eu acho que são essas as considerações iniciais, não sei se eu passei meu tempo ou não, mas parabenizo a iniciativa da OAB, na pessoa da Tatiane, extensiva ao Peroba e a todos os demais aí que, de alguma forma, estão dedicando o seu valioso tempo para poder ajudar a todos a construir um país melhor.
Muito obrigada, Saluce, pelas ótimas colocações. É interessante ver, né, como os temas que não passaram lá em 2017, eles de fato voltam porque eles são necessários, né? Essa questão dos precedentes, ela é super importante. Eu entendo a fala do Luciano, tem que ver qual é a decisão, mas é isso, né? Súmula de Tribunal Superior, mesmo as anteriores ao Código de 2015, elas precisam ser observadas porque, inclusive, a mudança, ela depende de um esforço argumentativo que vai se dar dentro do próprio tribunal. Porque se fosse assim, ninguém mais observava, né? Porque a mudança, ela sempre pode acontecer. Então, eu acho que essa... E é uma questão de racionalidade e economia de dinheiro público. Essa história da súmula da 166, ela pode ser clara nesse sentido, né? O seu exemplo é muito feliz. E aí eu já vou passar a palavra para o Peroba, mas eu só queria insistir um ponto em relação ao valor de alçada. Eu acho que tem, né, vários pontos importantes da admissibilidade, mesmo dos precedentes, mas em relação ao valor de alçada, para mim, eu acho que é a mudança mais urgente, porque ainda que a Vanessa, né, tenha muito bem sugerido a redução, né, dos valores para 2.500 UFESPs, ainda assim a gente tem uma limitação de acesso e, como o Saluce bem mencionou, o processo administrativo é jurisdição. Aliás, houve um debate gigantesco na jurisprudência para saber se a arbitragem poderia, o tribunal arbitral poderia emitir uma decisão definitiva sem acesso ao judiciário, e o Supremo Tribunal não titubeou e disse que sim. Agora, como em relação a jurisprudência do Supremo, o reconhecimento do processo administrativo, da decisão administrativa, como jurisdição, é mais clara e transparente ainda do que em relação ao processo arbitral. Então, não faz nenhum sentido que o acesso não seja republicano na linha do que o Saluce mencionou. Não interessa se é abaixo de 2.500 UFESP. Se eu tenho um bom direito a ser discutido, eu tenho direito de acesso a esse tribunal, e eu acho que não reconhecer isso no sentido de que a gente pode, inclusive, ter essa limitação, né, agora no CARF, com a lei de transação, isso é um retrocesso. É um retrocesso porque é uma limitação de um direito fundamental que está previsto na Constituição. Então, eu entendo que isso pode impactar a celeridade, porque terão mais processos, mas a gente tem que ponderar quantos processos a mais, efetivamente, mas, no fundo, também o que o tribunal se presta a entregar a jurisdição à sociedade. E se o custo para entrega será os julgadores terem que julgar mais e causas menos importantes da perspectiva econômica, né, universalmente considerada, eu acho que é assim que tem que ser. Eu tive no CMT e às vezes a gente recebia recurso de IPTU escrito à mão, em folha de papel. E dava um trabalho enorme, dá muito mais trabalho do que, né, analisar o recurso do Peroba, ou da Vanessa, ou do Saluce. Porque às vezes você não consegue nem entender o argumento da pessoa, mas aquela pessoa tem direito àquela jurisdição, né? Mas agora eu vou parar de falar e vou passar a palavra para o Peroba, que também trabalhou intensamente no PL, e que vai mediar, então, o debate aqui com os outros participantes. Obrigado, Tatiane. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Esse é um assunto que a gente tem se concentrado bastante nos últimos meses e efetivamente ter aqui as comissões discutindo o assunto, com um público tão grande nos acompanhando. A gente está realmente muito contente. A gente não podia ter acertado melhor, né, Tati, na escolha dos palestrantes. Nós temos aqui três pessoas que, de fato, conhecem demais a Secretaria da Fazenda, demais o Tribunal, e a gente pode ver pelos comentários, pelas críticas, pelas consequências que os dispositivos podem acarretar para o órgão, e a gente tem que efetivamente examinar todas essas questões. Eu, como estou falando pela primeira vez, cumprimento também o deputado Sérgio Victor, que teve toda a iniciativa da elaboração do projeto, de tocar nesse assunto, e o Flávio Molinari por toda a coordenação da equipe de trabalho. Cumprimento também aqui meus colegas que vão participar do debate aqui comigo. Eu pretendo falar pouco agora na minha intervenção inicial, e eu, na verdade, queria bater bola com todos vocês, então eu vou passar a palavra para cada um deles fazerem os comentários que entenderem pertinentes, e eu queria pedir a Tatiane também que fizesse as intervenções que achar necessárias. Eu queria só também cumprimentar todos que estão nos assistindo. Eu estou vendo mensagem de muita gente aqui, a Fresp nos cumprimentando pelo projeto de reforma do processo administrativo. Eu vi que tem uma série de comentários do Zalaf, do Toledo. Depois eu vou levantar aqui as questões no final
e vou também fazer menção aos comentários que foram feitos. Por isso, continuem mandando as perguntas aqui. Nós estamos acompanhando aqui no final das manifestações dos nossos colegas aqui. A gente vai levantar as questões específicas, tá? Eu vou fazer só um comentário inicial e aí vou passar a palavra inicialmente à Janaína. Eu vou pedir para a gente seguir mais ou menos essa ordem. Vai falar a Janaína, vai falar a Carol em seguida e o Bruno, que participaram da nossa equipe de elaboração do projeto. E eu vou pedir para vocês tocarem em 1 ou 2 pontos e que eu vou selecionar aqui, mas fiquem livres para fazer comentários sobre tudo que foi falado. Eu só pediria que talvez a gente mantivesse a nossa conversa em um comentário de 5 a 7 minutos cada um de vocês. Depois vocês vão voltar a falar, mas para que a gente pudesse ter uma conversa bem dinâmica. Mas eu, como comentário inicial, só queria colocar um ponto específico que eu vejo em várias falas e vi também nas reuniões que a gente participou, tanto da FEComércio como na do Condecon, em relação às características do projeto. É importante que todos enxerguem esse projeto como um todo. Ele é uma peça que tem uma série de aspectos e cujo objetivo principal foi segurança jurídica e garantia ampla defesa. O objetivo do projeto é efetivamente isso. A gente, evidentemente, em todas as mudanças que sugere, pensa muito em eficiência e celeridade. Mas eu já vi alguns comentários em que se pinça um dispositivo especificamente e olha-se para ele e fala, esse aqui não traz celeridade. Se a gente fizer análise do projeto dessa forma, de fato, em algumas situações, você pode ficar com a sensação de que o projeto não tem como objetivo principal a celeridade. E, de fato, não tem mesmo. A gente entende que as reformas que foram feitas nos últimos tempos, o Sallusti mencionou uma série de dispositivos que foram aprovados, e toda a implementação do processo eletrônico aqui no âmbito do Estado de São Paulo já permitiram uma série de mudanças e faz com que o nosso processo administrativo já ande bem hoje em dia. Então, nós estamos aqui realmente propondo ou trazendo propostas cujo objetivo principal é segurança jurídica e ampla defesa, e não tenham a menor dúvida disso. Todas as propostas, e depois vocês vão ver, conforme nós vamos fazendo os comentários, eles tiveram a preocupação de eficiência e celeridade. A gente não criou nenhum dispositivo aqui que botasse em xeque a celeridade do tribunal. Mas realmente pensar um dispositivo ou outro e querer que todos eles contribuam para a celeridade de maneira idêntica e uniforme, a gente de fato não vai conseguir fazer análise por esse ângulo. Já tendo falado muito, na verdade eu estou aqui mais para moderar os debates, depois eu no final aqui organizo um pouco as conversas sobre a perspectiva das perguntas que foram colocadas, mas eu já passo a palavra à Janaína para fazer os seus comentários iniciais sobre o projeto, sobre tudo que foi dito e especificamente se você também pudesse fazer um comentário específico em relação a essa questão da alçada, que tem gerado bastante discussão. Eu vi comentários aqui do Zalaf, eu vi comentários da Mara, todo mundo falando sobre o assunto, falando sobre essa questão do IPVA e também do ITCMD não serem temas hoje em dia debatidos pelo tribunal por essa razão, sobre essa questão da isonomia, da gente entregar a todos os jurisdicionados a possibilidade de ter conformidade com a jurisdição. No fundo, o ponto do Sallusti nesse aspecto foi fundamental. Todo mundo quer passar pelo processo administrativo e, de alguma maneira, enxergar que foi oferecido todas pelo menos as possibilidades de defesa. Você se conforma com a decisão quando ela é clara e transparente, o processo é transparente. Então, se você puder, Janaína, fazer um apanhado geral, mas também tocando nesses aspectos, eu agradeceria. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Peroba. Queria primeiro agradecer, né, o convite da OAB, da nossa casa, a Casa dos Advogados, agradecer os colegas do nosso grupo de estudos, que trabalhamos bastante em cima desse projeto, a doutora Tatiane, Luiz Roberto Peroba, o Bruno, a Carol, o Flávio, e agradecer muito o deputado Sérgio Victor por essa iniciativa tão valorosa e tão necessária, né? A sociedade precisa ser escutada, né? O setor produtivo busca, clama por isso, né? Por ser escutado. Essa questão da alçada, Peroba, é uma questão que há muito tempo vem sido acompanhada pelo setor produtivo. É um pleito antigo do setor produtivo de buscar justamente o acesso irrestrito a todos os contribuintes ao Tribunal de Impostos e Taxas, ao acesso à segunda instância administrativa, né, de um órgão colegiado, imparcial e que busca a justiça fiscal. Né? Eu estava me recordando aqui, na última alteração, 2017, que o Sallusti falou, e o doutor Luciano falou,
aconteceu aí de 5 mil UFESPs para 20 mil UFESPs. Só lembrando que o projeto original previa o aumento da alçada para 35 mil UFESPs. O que aconteceu? As entidades do setor produtivo, a Federação do Comércio, Fiesp, a OAB também, se juntaram e foram fazer gestões na Assembleia Legislativa para tentar diminuir esse valor de alçada, porque a conversa era nesse sentido, não tinha um outro diálogo que não diminuir o valor da alçada, mas nunca a supressão desse valor, né? Era sabido que ia aumentar o valor da alçada e a previsão era para 35 mil UFESPs, com as gestões feitas pelas entidades do setor produtivo, se juntaram e fizeram várias visitas lá na Assembleia Legislativa, esse valor de alçada passou para 20 mil UFESPs. Mas o que a gente sempre acompanhou e o que o setor produtivo sempre teve em mente? A revogação desse valor da alçada, porque todos os contribuintes, micro, pequenos, médios contribuintes, têm que ter o acesso a um julgamento justo, que é o julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas. Quando foi aprovado, então, a lei lá em 2017, com valor de 20 mil UFESPs, no CODECON, né, um Conselho de Defesa do Contribuinte, foi deliberado que a OAB entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade, em razão da ofensa a dispositivos à Constituição Estadual, que reflete o que dispõe a Constituição Federal, né? Princípio da isonomia, direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, ofensa a esses princípios. E a OAB, no mandato passado, né, mandato do Dr. Marcos da Costa, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ, né, e o TJ indeferiu essa ação direta de inconstitucionalidade, entendendo o quê? Entendendo que no estado de São Paulo já está atendido o duplo grau de jurisdição com o modelo que hoje existe, de um recurso, né, para valores abaixo de 20 mil UFESPs, os recursos são direcionados para a delegacia de julgamento. Então, estaria atendido o duplo grau de jurisdição. Isso o Tribunal de Justiça entendeu. Então, não há que se falar em não atendimento, ofensa ao duplo grau de jurisdição e demais princípios. Muito bem. Dessa decisão, a OAB ingressou com recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse recurso extraordinário está na relatoria do ministro Marco Aurélio. Está para ser... Eu conversei ontem com o patrono dessa ação, doutor Walter Cardoso Henrique, nosso colega, e ele vai entregar os memoriais na mão do ministro Marco Aurélio. Só lembrando o que o STF já julgou a respeito disso ou similar a isso. Aquilo que a Tatiane falou, o STF entende que esse duplo grau de jurisdição, essa previsão constitucional não é só na esfera judicial, mas também administrativa. Cabe à esfera administrativa também. Outra questão que já foi analisada pelo STF é a questão, vocês se recordam, do depósito recursal que existia para acesso ao Conselho de Contribuintes na época, hoje o atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O STF entendeu inconstitucional porque limita o acesso à justiça. Não deve ter nenhum acesso aí ao duplo grau e acesso, naquele tempo, ao Conselho de Contribuintes. Seria inconstitucional isso. Então, agora o STF, nós vamos conhecer, porque existe esse recurso extraordinário, vai analisar exatamente isso. Esse modelo que o Estado de São Paulo adota aqui, de um duplo grau, de uma segunda instância, ser a delegacia de julgamento, ter uma decisão monocrática, atende o duplo grau? Esses processos abaixo de 20 mil UFESPs, eles estão sendo julgados dentro do que a Constituição prevê? Isso vai ser discussão, e isso vai ser o resumo, o saldo aqui desse recurso extraordinário. Nós vamos conhecer o que o STF agora tem a dizer sobre o modelo
do Estado de São Paulo, né? Se o Estado de São Paulo atende ou não o duplo grau, e esse reexame, né, deveria ser por um colegiado ou não, uma decisão monocrática atende. Isso nós vamos conhecer agora. Mas, enquanto isso, e essa decisão do STF é determinante até aqui para o nosso projeto de lei, né? Mas, enquanto isso, o que a gente está tentando fazer com esse projeto de lei? É lógico, defender a revogação do valor da alçada, porque entendemos que todos os contribuintes, principalmente micro e pequenos contribuintes, que são aqueles que menos estrutura têm na verdade, de direito de acesso à justiça, tenham o direito de ter o seu recurso analisado por um órgão especializado, colegial, um colegial paritário. Isso é o que é mais importante, né? Bom, isso é o que a gente está tentando fazer com essa proposta de revogação, uma questão de justiça, e mostrar, trazer a sociedade, né, para essa discussão. Bem lembrou aqui, nas palavras do Dr. Luciano, ele falou que a sociedade tem que sopesar o que é melhor, né? Ter esse acesso a esse direito ou ter a eficiência do processo administrativo. O processo administrativo atual, né, no Tribunal de Impostos e Taxas, ele está super rápido, né? Ele está célere, ele de fato atendeu o objetivo que o tribunal sempre quis, a administração pública tributária sempre quis. Ele é célere atualmente, é célere. E será que ele vai ser sobrecarregado com esses outros processos, se acabar a alçada? É uma questão a ser analisada. Mas, perguntando para a sociedade, será que a sociedade prefere ter o direito ao seu recurso analisado pelo colegiado paritário ou não? Eu acredito que, pelo menos no setor produtivo, ele já tem essa consciência, essa questão bem já esclarecida, que todas as empresas, pelo menos, deveriam ter esse acesso irrestritamente. Só que daí foi aquilo que o Salaf falou num dos comentários dele. Só que os contribuintes, pessoa física, de PVA e TCMD, esses também nunca vão ter, então, acesso, tendo em vista a alçada hoje, né, aplicada, pouquíssimas coisas. Eu estou lá no Tribunal de Impostos e Taxas e vejo pouquíssimas coisas. E PVA não sobe nada, não chega a nada no Tribunal de Impostos e Taxas. O ITCMD são só mesmo autos de valor bastante elevado. Não chega lá. Então, quer dizer, contribuintes, esse tribunal hoje em dia praticamente julga ICMS, né? 98%, 99% dos processos é ICMS. Então, contribuinte, pessoa física, de PVA e TCMD, pouco tem acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas. Vamos, então, perguntar para a sociedade o que eles preferem, né? E eles poderão sopesar a respeito disso. A intenção, justamente, do deputado Sérgio Vitor é dar amplo conhecimento desse projeto de lei 367, justamente para a sociedade se manifestar, através de audiências públicas, das entidades divulgando o que a gente já tem feito esse já é o terceiro ou quarto debate que a gente está participando, justamente para conhecer bem todas essas propostas e, com relação à alçada, sopesar o que a sociedade prefere: ter acesso irrestrito e ter acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas, ou um procedimento mais eficiente, levando em conta que hoje nós temos o e-processo, que é super eficiente. Nós estamos julgando lá processos do ano de 2019, do início de 2019. Praticamente não temos estoque de processos. Agora, com a pandemia, talvez aumentou um pouco mais o volume, mas não tínhamos estoque de processos. Hoje temos 12 câmaras de julgamento instaladas.
quando usualmente eram instalados 18 câmaras, né, que era o total de câmaras, 18 câmaras. Hoje temos somente 12 câmaras instaladas no Tribunal de Impostos e Taxas, por falta de processos. Então, eu acho que essa medida, a supressão do valor de alçada para acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas, não vai interferir em nada na eficiência do tribunal, que hoje tem um processo eletrônico super eficiente. É um dos melhores do Brasil, até melhor que posso até falar do CARF, que eu conheço, o do Estado de São Paulo, é muito mais eficiente. Então, é isso. Eu acho que a gente, dando conhecimento da sociedade, para a sociedade desse direito que eles têm, eu acho que eles vão poder analisar e eles opinar a respeito disso. Eu acho que eles ainda vão preferir ter o direito de acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas com o fim aí da alçada que defendemos. É isso que eu queria comentar, e se puder falar um pouquinho mais depois eu falo. Deixar os colegas falar. Obrigada. Vamos lá, muito obrigado, Janete, pelos comentários e pelas observações, e especialmente por fazer um retrato de como o TIT está funcionando hoje. E, de fato, acho que teve bastante mudança depois da implementação do processo eletrônico. Eu acho que a celeridade, de fato, acabou sendo obtida. Eu vou passar diretamente para a Carol, para ela fazer alguns comentários sobre o projeto, sobre tudo que ela ouviu aqui, mas, em especial, se ela pudesse tratar de dois temas especificamente ligados a questões do CPC. A Carol ficou muito concentrada em transferir boa parte dos dispositivos do CPC para a gente poder introduzir aqui no projeto. Ela fez um grande trabalho nesse aspecto. Tem aqui nas perguntas, Carol, um pedido de explicação em relação à questão daquele dispositivo da nulidade. Esse é um tema que gerou alguma polêmica, se você pudesse trazer uma explicação em relação a isso. E também do outro dispositivo de impedimento, que a Vanessa também, na exposição dela, comentou. Então, evidentemente, eu queria ouvir as suas manifestações iniciais, mas se você pudesse abordar essas duas questões, seria muito legal, porque elas estão aqui nas perguntas que nos foram enviadas. Combinado. Boa tarde a todos. Obrigada, Peroba e Tati, pelo convite para esse debate. Obrigada novamente, Flávio e deputado Sérgio Vitor, pelo convite para participar desse grupo de trabalho. Eu acho que toda a sociedade tem muito a ganhar com essa forma de elaboração das leis. Foi uma experiência muito interessante poder discutir as melhorias no processo administrativo estadual com vocês. Já indo direto aos pontos, eu vou tentar ser breve em razão do horário. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 11. O artigo 11 ele foi bem polêmico em todos os debates que nós participamos. Ele sempre surgiu a questão do artigo 11, do que a gente pretendia com essa alteração. Tá? O artigo 11, o que ele diz? Ele diz que quando há incorreções ou omissões no auto de infração, tá? E quando além das incorreções, houver no auto de infração ausência de elementos suficientes para que o contribuinte saiba com segurança qual é a natureza da infração, a pessoa do infrator e agora também o montante objeto de lançamento, isso seja hipótese de nulidade. A redação do artigo ela não é muito clara, ela não ajuda muito, mas é isso que ele quer dizer. Ou seja, não é a simples incorreção que gera a nulidade, é a incorreção ou a omissão somada a essa ausência dos elementos suficientes para que o contribuinte possa se defender, né? Então, a ideia de incluir aí o montante objeto do lançamento é a seguinte: quando você recebe um auto de infração e você não consegue entender qual é o racional que o fiscal utilizou para chegar naquele valor, né? Quando não tem no auto de infração os elementos suficientes para que o contribuinte saiba com segurança o montante objeto de lançamento, isso deve ser causa de nulidade. Isso não quer dizer que o julgador não vai poder alterar o valor que está sendo exigido ou não vai poder corrigir o auto de infração. Sim, ele pode. Acontece que quando essas incorreções forem somadas a uma ausência de elementos suficientes para se determinar com segurança o montante objeto do lançamento, aí sim o auto de infração deve ser nulo.
até em razão de todo esse debate, de toda essa polêmica em torno desse dispositivo, nós do grupo de trabalho acabamos pensando em incluir um parágrafo único para deixar isso mais claro, né? Para dizer que o que se entende por ausência de elementos suficientes para determinar com segurança o montante objeto de lançamento. E é exatamente isso, essa falta, a ausência do racional adotado pelo fiscal com relação àquele montante, com relação ao valor que está sendo exigido do contribuinte. Então, eu acho que é importante mesmo a gente discutir todas essas alterações, porque das dúvidas e das críticas a gente acaba extraindo muitas melhorias. E uma delas é essa questão do parágrafo único, para que não haja dúvidas de qual é a nossa intenção com esse dispositivo, que é exatamente essa, é proteger o contribuinte que recebe um auto de infração e que não tem ali, ele não consegue entender como é que o fiscal chegou naquele valor. E se ele não entende esse racional, como é que ele vai se defender? Né? Como é que ele vai exercer o contraditório e a ampla defesa? Então, essa é a questão do artigo 11, acho que até surgiu uma pergunta sobre ele, eu tentei aqui já responder. O próximo ponto, a questão do impedimento, né? A questão do impedimento, também a OAB retornou com essa crítica, né? Com essa, na verdade, a sugestão de que o dispositivo que a gente acrescentou, ele não seria necessário, já que você já tem na legislação uma previsão mais genérica de que quando o julgador tem um relacionamento com uma pessoa que tem interesse, ou quando o próprio julgador tem interesse econômico na causa, ele tem que se declarar impedido. E essa ideia de alteração, ela vem para adaptar a redação da legislação ao próprio CPC, para deixar claro que quando o cônjuge do julgador, né, o cônjuge do conselheiro, ele faz parte de um escritório de advocacia e esse escritório foi contratado para defender um processo no âmbito do TIT, o julgador ele tem que se declarar impedido. Então, na verdade, tem sim uma previsão um pouco mais genérica na legislação, mas da mesma forma como o CPC optou por ser expresso com relação a esse exemplo, que vai além do interesse econômico, ou que exemplifica uma hipótese que seria recorrente de interesse econômico, então a gente optou por também trazer isso para a legislação do processo administrativo. E um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui é a questão da transferência do depósito. Então, hoje, na lei do processo administrativo estadual, você tem uma previsão, você tem a faculdade do contribuinte depositar o valor que está sendo discutido. Mas, ao final do processo, esse valor necessariamente, se o contribuinte for vencido, esse valor necessariamente ele vai ser convertido em renda para o Estado. E a ideia aqui é trazer mais aplicabilidade prática para essa previsão. Então, sim, que os contribuintes possam se valer dessa prerrogativa de efetuar o depósito, mas que esse depósito, mesmo que o contribuinte saia vencido, que o depósito possa ser transferido para uma ação judicial. E daí até a gente recebeu algumas críticas e sugestões de melhoria com relação a esse dispositivo da OAB e acho que, se eu não me engano, da própria Procuradoria, no sentido de deixar a redação mais clara para vincular esse depósito administrativo ao processo judicial. E é exatamente essa a nossa intenção. Não é que o contribuinte possa simplesmente levantar esse depósito ao final, mas que sim, que ele possa transferir e vincular isso a um processo judicial e continuar a discussão dele no judiciário com a exigibilidade suspensa e se valendo desse depósito. Então, eu acho que, da minha parte, era isso que eu gostaria de comentar. Se houver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Carol, pelos comentários. Eu vou só tocar numa pergunta que enviaram aqui, e aí em seguida eu passo a palavra ao Bruno. Uma das pessoas que está nos assistindo, mas não indicou exatamente o nome, mas diz o seguinte: vejo o risco de as discussões do TIT terem uma etapa adicional, que é a discussão sobre a existência ou não do distinguish, em caso concreto e o precedente indicado. Afinal, seria necessário estudar as peculiaridades de cada caso que deram origem às súmulas.
Eu acho que, na verdade, nós não estamos tratando de uma etapa adicional, nós estamos tratando de fundamentação de decisão. Isso já ocorre hoje em dia no âmbito do Poder Judiciário, depois da aplicação dos mecanismos de precedentes vinculantes, e também ocorre já no âmbito do CARF. O CARF já aplica os precedentes vinculantes. É uma questão de integração da decisão que vai ser dada, de fundamentação, do detalhamento das razões pelas quais se está aplicando o precedente vinculante àquele caso concreto. Então, não acho que a gente está tratando de uma etapa adicional, mas de uma melhor fundamentação das decisões, que é um dos pleitos aqui, é um dos grandes pontos que foram discutidos em vários dos itens das propostas que foram enviadas. Então, eu queria só abordar essa pergunta e passar a palavra ao Bruno. Tati, eu vou passar essa última bola para o Bruno, a gente está chegando já perto das 6 horas, são 10 para 6, ele vai poder fazer os comentários dele em relação a tudo que foi falado, e eu queria que ele abordasse mais diretamente o ponto da admissão dos recursos especiais. Esse é um tema que a gente discutiu bastante, se concentrou bastante, a gente tem ouvido uma série de ponderações e críticas em relação a esse tema, então eu queria que ele abordasse esse tema mais especificamente, evidentemente fizesse outros comentários. A gente outro dia publicou um artigo conjunto, aí o Bruno, justamente abordando um pouco das críticas que têm sido levantadas em relação a esse dispositivo, mas assim que o Bruno acabar, eu acho que você pode retomar a palavra para ver se mais alguém quer fazer alguma consideração e talvez já encaminharmos para a parte final do evento, né? Então, Bruno, eu passo a palavra a você, mas no final da sua fala, a Tati já pega aqui a palavra e já encaminha para a parte final. Obrigado, Peroba. Boa tarde, cumprimento a todos em nome dos presidentes do Peroba e a Tati. Parabenizo os palestrantes pelos comentários e as sugestões, todas muito construtivas, e eu pretendo aqui falar rapidamente de 2 pontos. O segundo é sobre a questão do remanejamento da competência de análise do recurso especial da admissibilidade e o agravo. E o primeiro, muito rápido, mas para fomentar os debates, trazendo um pouco sobre o que a Janaína falou e tudo que foi dito sobre valores de alçada, tentar dar um pouco mais de cor para essa discussão, olhando para números. E eu digo isso porque é muito intuitivo quando a gente fala de valor de alçada, revogar, aumentar, a gente contrapor isso à celeridade, eficiência do tribunal. Então eu fui olhar para o TIT, eu fui ver o relatório de gestão onde eles colocam números, e o que eu pude ver é que de 2017 para hoje, ou seja, quando houve esse aumento do valor de alçada de 5 mil para 20 mil reais, na verdade você teve um aumento no tempo de permanência do processo contencioso administrativo, de 27 meses para 36 meses, você teve uma redução no estoque muito irrelevante de 8.825 processos para 8.000 processos, e a produtividade do tribunal caiu. Então, isso me dá um pouco a sensação, fora todos os argumentos apresentados, que quando a gente trata de valor da alçada, a gente tem, de um lado, essa pretensa, essa intuitiva sensação de perda de celeridade, que talvez nem seja confirmada. Claro que esses números aqui eles dependem de várias outras variáveis, mas do outro você tem uma certeza de contraditória e ampla defesa. Uma certeza que, extinguindo o valor de alçada, você consegue dar a jurisdição administrativa a vários contribuintes que, se não a tiverem, terão que ir para o judiciário, porque valor é uma coisa subjetiva e há contribuintes que 500, 200 mil reais é algo muito relevante, como vários aqui colocaram. Então, eu queria deixar só esse primeiro ponto para debate, para dar um pouco de cor quando a gente fala dessa discussão de valor de alçada. E o segundo ponto é o ponto que eu e o Peroba a gente acabou se dedicando bastante aqui nesse projeto, que é sobre a admissibilidade do recurso especial e a criação de um novo agravo. O que acontece aqui? Com essa tônica de segurança jurídica, ampla defesa e contraditório, que a gente fez essa reanálise da legislação paulista, a gente identificou que nesse momento específico do processo administrativo, existe um gargalo aparente em que você tinha uma decisão de admissão de recurso especial que não é necessariamente fundamentada, e muitas vezes não é o que a gente vê na prática, muitas vezes elas são muito simples, admito ou inadmito, e decisões essas que, quando inadmitem o recurso da parte, encerram o processo administrativo, sem qualquer chance das partes manifestarem seu conformismo, e empobrecendo o debate que poderia acontecer ali ainda no âmbito do processo administrativo. Então, foi olhando essa situação específica, com essa tônica que foi dada às alterações, que a gente começou a discutir o que poderia ser feito para solucionar esse gargalo. E disso a gente, então, sentou e estudou bastante a legislação estadual, federal, olhamos para o Código de Processo Civil para pensar o que funcionaria em São Paulo. A gente descartou a criação de um agravo que fosse para o colegiado do TIT,
ou então mudar radicalmente como seria essa admissibilidade dentro do tribunal para preservar ao máximo o risco que a gente tem hoje. É como colocaram aqui, o processo administrativo no TIT hoje, ele é sim eficiente, ele é sim muito célere, então a gente quis mexer no mínimo possível nisso. Então, a gente olhou para os outros estados e a gente viu que alguns permitem, por exemplo, recursos de esclarecimento, tipos de embargo de declaração, mas isso talvez não funcionaria para o nosso caso. E a gente viu que tinha estados como, por exemplo, Santa Catarina ou Ceará, que exigiam uma fundamentação da decisão. E aí, por fim, olhando toda essa legislação, a gente encontrou a do CARF, que nos pareceu adequada para o caso, obviamente fazendo as devidas adaptações que foram feitas na legislação, mas que prevê que, no caso de recurso especial, a admissibilidade desse recurso ela vai ser analisada ainda em segunda instância pelo presidente da Câmara em que o processo foi julgado, para que no momento seguinte haja um agravo que seja interposto pro presidente do tribunal, que então teria a última palavra sobre a matéria. E foi justamente isso, com as devidas adaptações, que a gente trouxe para o processo. O que consta no PL 367? Remanejamento da competência, a análise da admissibilidade para o presidente da Câmara Julgadora. Esse presidente, quando vai analisar o recurso, ele deve dar uma decisão necessariamente fundamentada, e aqui a gente fez questão de pegar os requisitos do CPC que tratam sobre fundamentação das decisões, adaptá-lo ao caso, à situação, mas colocar isso na legislação e permitir um agravo dessa decisão ao presidente do tribunal. Esse foi o que, depois de muito estudo e debate, a gente concluiu que seria adequado ao processo. E, evidentemente, a gente tentou pensar quais seriam as críticas e como essa proposta não seria tão adequada para o caso, e a gente acabou achando que, dentre as medidas que estavam disponíveis, essa seria a preferível, porque, por exemplo, em relação à uniformidade das decisões, muito embora essas decisões de admissibilidade sejam dadas por vários presidentes de Câmara, ainda assim haverá um agravo para o presidente do tribunal que unificará esse entendimento. Outro ponto seria o número de recursos. Porque todo mundo vai recorrer quando for inadmitido. Mas tudo bem, isso faz parte do inconformismo. A questão da conformação, como o Sallusti até colocou várias vezes, ela não é só importante para as partes. É muito importante para as partes que, sabendo dos fundamentos, do porquê seu recurso não foi conhecido, decidem pagar, não pagar, continuar a discussão no judiciário ou não. Mas até mesmo para a sociedade, que, tendo o TIT como um tribunal de referência, se vale das decisões que são ali proferidas para orientar seus comportamentos. Então, isso foi substancial e relevante. E isso foi uma coisa que a gente percebeu que, ainda que de forma diferente, existe em outros regramentos. O CPC, obviamente, é diferente, mas existe a manifestação de conformidade quando um recurso de apelação não é conhecido, não é admitido, quando um recurso extraordinário ou especial é inadmitido, claro que em procedimentos distintos, mas existe essa possibilidade. Então, essa última fase do processo administrativo é relevante, e deixar como ela estava hoje empobreceria os debates. Então, essa proposta que a gente pensou, considerando todos esses prós e contras, acaba que, por certa forma, garantindo esse contraditório pela defesa nessa fase e mexendo o mínimo possível no processo do TIT hoje, que é muito bom, é célere, é uma coisa que a gente tem de reconhecer. Então, acho que só queria contar um pouco desse histórico para vocês, para justificar o porquê essa história de remanejamento de competência e agravo foi colocada no projeto e como ela foi pensada. Depois, claro, me coloco à disposição se tiver alguma dúvida ou se o Peroba quiser complementar, porque ele trabalhou nesse ponto, mas eu acho que isso é muito importante para que todos tenham muito claro do porquê esse dispositivo está lá e que não é que foi uma importação qualquer para a legislação e hoje a gente vai começar a passar a ter esse recurso, nova admissibilidade e tudo mais. Não, tem um sentido e a gente identificou esse problema no processo hoje. E eu acho que, assim, até para ser bem rápido, essas são minhas considerações, já estamos até passando das 6. Agora, acho que, Peroba, é isso. Não sei se querem acrescentar algum ponto, mas acho que desse recurso é esse ponto que eu queria tratar. Acho que está ótimo, foi muito bem colocado, bem detalhado. A gente, acho que poderia ir para as considerações finais. Eu passo a palavra à Tati para dar o encaminhamento aqui final à nossa discussão. Obrigada, Peroba, Bruno, Janaína, Carolina e todos os palestrantes, né? O Flávio também,
que fizeram ótimas considerações. Eu acho que, como eu disse, a gente sai com boas reflexões. Há perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder. Eu só queria fazer um comentário muito breve, geral, que apareceu uma pergunta aqui no bate-papo sobre se não seria o caso de a gente aguardar a aprovação da reforma tributária, porque ela prevê a unificação, né, do processo administrativo. Eu acho que nesse caso, na verdade, a resposta seria não. Até o Sallusti é a melhor pessoa para falar, né, sobre esse tema, porque a gente teria um período longo de transição, né, Sallusti? Então, por algum tempo, a gente vai viver com 2 modelos de processo administrativo. Então, talvez a gente não deva esperar se a transição vai ser de 5, de 10 anos, de 7, de 6, não importa. O fato é que vai haver um período longo de transição. Então, eu acho que o momento de pensar nessas medidas de racionalidade, de maior acesso ao processo administrativo e melhoria mesmo de fato agora, e por isso a gente agradece muito, né, ao Flávio, ao deputado Sérgio Vitor, que abraçaram esse projeto. Eu gostaria de abrir a palavra, se alguém quiser fazer alguma consideração final. Não? Então, eu vou encerrar o evento, porque a gente está bem em cima da hora. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Certamente a gente terá outros debates, outros textos produzidos na mídia, audiências públicas, e a gente conta com a participação de todo mundo, a colaboração, para que essa aprovação se dê da forma mais democrática e dialogada possível. Então, gente, muito obrigada e uma boa noite a todos.